Muito bom dia a todos. Mais uma aula dentro da Escola Bíblica da Igreja Batista na Praia de Ramos, primeira Igreja Batista na Praia de Ramos. Sejam bem-vindos novamente. Lição 7. Lição 7. A visão das trombetas. Pegue sua Bíblia aí. Se você tiver a revista, pegue a sua revista. Tá? A gente vai fazer uma oração nesse instante. Deus e Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse instante pedindo a sua bênção, a sua proteção. Venha sobre nós, venha sobre os seus filhos, a sua igreja, o seu povo e todos aqueles que oram e falam com o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, está sempre atento à nossa oração. No nome de Jesus, obrigado por essa escola, obrigado pela lição, obrigado pelo estudo, tua palavra que edifica. No nome de Jesus, amém. A visão das trombetas, Apocalipse, capítulo 8 até o capítulo 11 é a base dessa lição, tá? Capítulo 8 até o capítulo 11, base. O texto áureo, capítulo 10, versículo 8. Pegue sua Bíblia aí. Apocalipse 10, versículo 8. Diz assim o versículo 8. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Para começar, o mundo não é como deveria ser. O mundo não é como deveria ser. Deus o criou assim. Justamente por isso, uma das mais caras expectativas judaica e cristãs tem relação com o fim desta realidade, como nós a conhecemos. Um dia, tudo isso vai passar para dar origem ao mundo como ele deveria ser, sem pecado, sem maldade, sem violência. As descrições bíblicas desta intervenção final de Deus na história aparecem na Bíblia em vários lugares. Nesta lição, estudaremos uma das mais impressionantes descrições de como se dará o fim da história e deste mundo. Página 43. O sétimo selo. Estudamos em momentos anteriores o significado dos selos. Eles representam a forma como o reino do Filho do Homem, Jesus Cristo, será implementado, consumado na história. Os 4 primeiros selos simbolizam sinais proféticos que, lidos sob a crave das dores de parto, se darão sobre a humanidade em manifestações cada vez mais intensas e em intervalos cada vez mais menores, até culminarem na derradeira e definitiva grande tribulação, o 5º selo. Após esta última tribulação, a humanidade não tem mais a presença de filhos de Deus na terra, apenas uma humanidade impenitente e rebelde aos projetos de Deus. Caminha no mundo. É sobre essas pessoas que descem o 6º e o 7º selos. O sexto indica o início do fim do mundo. O 7º selo é um desdobramento do 6º, ampliando-o na forma de 7 trombetas. O que temos no 7º selo, então, é a descrição simbólica da intervenção escatológica de Deus. Outro autor poderia descrever isto de forma rápida, como fez o apóstolo Paulo em 1
Tessalonicenses 4, de 13 até o 18. João, entretanto, não escreve tão breve assim. Ele amplia e alonga sua descrição do final. É um fim expandido que começa no sexto selo e se arrasta pelo sétimo, as 7 trombetas. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos dar uma lida lá. 1 Tessalonicenses. Colossenses. Tessalonicenses. 4, 3, 13 até o 18. 13 diz assim. O título, a vinda do Senhor. Irmãos, versículo 13. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto ao que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, queremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Versículo 16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Versículo 18. Console-se uns aos outros com essas palavras. Visão do apóstolo Paulo. E aí, João, do Apocalipse, ele amplia um pouco mais, As 7 trombetas, página 43. Quando o Cordeiro quebrou o último selo, o que João viu dentro dele foi outra série, desta vez 7 anjos, cada um com uma trombeta na mão. Cada trombeta é um tipo de flagelo. São flagelos limitados, já que nenhum quer destruir toda a terra. As trombetas evocam as pragas do Egito e com isso simbolizam que Deus está castigando os opressores do seu povo. Uma leitura atenta das mesmas encontra um estreito paralelo entre elas e as 7 taças que virão a ser despejadas sobre a terra a partir do capítulo 16. A estrutura das trombetas e taças é a mesma, indicando que ambas as sequências descrevem os mesmos eventos dentro da narrativa do fim dos tempos. A história que o Apocalipse conta aqui com as trombetas será contada novamente por meio das 7 taças dos 7 anjos e que história profética é esta? Uma pergunta. Que a humanidade impenitente que perseguiu, virando a página aqui na página 44 da revista, e matou o povo de Deus, sofrerá ainda dentro da história uma série de castigos e pragas divinas. É importante frisar que os seguidores do Cordeiro não sofrerão as dores das 7 trombetas. O profeta e o livro. Já vimos antes que após o sexto selo e antes do 7º, o Apocalipse apresentou uma pausa na narrativa, uma espécie de interlúdio ou parênteses. O mesmo fenômeno literário acontece entre a 6ª e a 7ª trombeta. Isso significa que as cenas que aparecem antes das últimas trombetas não estão
numa ordem narrativa ou cronológica. São duas cenas, basicamente. A primeira descreve a entrega de um livro que João deve comer. Esta primeira cena descreve em termos simbólicos e proféticos a vocação de João. Alguns comentaristas acreditam que é outra forma de descrever a mesma vocação que ele já narrara no capítulo 1, quando recebeu a incumbência de escrever para as 7 igrejas. Aqui, entretanto, a vocação tem um alcance mais amplo. João é chamado a falar falar para povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. É uma cena inspirada na vocação de antigos profetas de Israel que também precisaram comer um livro recebido de um ser celestial. Ainda no contexto da sua vocação, João precisa medir simbolicamente o santuário, no que talvez seja uma referência à destruição do templo pelos romanos na Guerra Judaica Romana de 66 até 70, esse ano que existia naquela época. As duas testemunhas. A segunda cena de interlúdio descreve a morte das duas testemunhas. Esta é uma das passagens mais enigmáticas do Apocalipse. Muitos expositores do livro entendem que ela é uma referência literal e eventos que se darão no final dos tempos. Com isso, eles a inserem na estrutura cronológica da narrativa. Como já argumentei anteriormente, entretanto, as pausas podem não fazer parte da sequência natural dos eventos que João apresenta no seu livro. Seguindo essa linha de raciocínio, as duas testemunhas podem não ser figuras que se manifestarão entre a sexta e a sétima trombeta. Faz mais sentido entendê-las como uma descrição proléptica antecipada do povo de Deus durante a perseguição das bestas, cena que se desenrolará no capítulo 13 de Apocalipse. A cena das duas testemunhas, assim, parece ser uma antecipação de eventos, prolepse, que João ainda iria narrar dentro do seu livro. A besta que surge na cena é claramente a besta do capítulo 13, que aqui aparece sem rodeio ou apresentações. Ela surge subitamente na narrativa. Talvez enquanto ouviam o texto pela primeira vez, seus ouvintes se perguntaram nessa hora: que besta é esta? De onde ela vem? Por que ela persegue as testemunhas de Deus? João explicará isso com propriedade a partir do capítulo 13. Lidas desta forma, elas apresentam os santos perseguidos e martirizados pelas bestas, da mesma forma que as duas testemunhas foram levadas por Deus para o céu. Os crentes que morreram também irão. A morte, então, não representa suas derrotas. Capítulo 45 da lição 7 da revista Vigente, quarto trimestre nas igrejas batistas, tá? Falando um pouco mais aí sobre Apocalipse, lição de número capítulo 7. A consumação do reino de Cristo. Finalmente, chega a sétima trombeta, com ela se encerra também a revelação do livro selado. E o que João viu no final da revelação. Apesar de todas as dificuldades e perseguições, não há qualquer possibilidade de Cristo ser derrotado. Seu reino será estabelecido e consumado sobre a história humana. A sessão começou com a adoração e terminará no mesmo jeito. Grandes vozes nos céus cantam a vitória de Deus e
ser ungido. Os 24 anciãos a verbalizaram assim: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres o que destrói a terra. Apocalipse capítulo 11, versículo 17 e o versículo 18. Chegou a hora do juízo final. A Bíblia está repleta de cenas dele. João, entretanto, não se detém em descrevê-lo. Sua preocupação com a adoração é tão grande que ele termina a história da intervenção final de Deus como o canto da vitória, a forma como se concretizará para aparecer aqui. Mas não precisa. O principal foi declarado. Chegou o tempo de galardoador os que temem o nome de Deus, de galardoar os que temem o nome de Deus. Lição em foco. Vários povos da antiguidade entendiam que o mundo não teria fim e que a história continuaria de forma ininterrupta. Os judeus e posteriormente os cristãos, entretanto, compreenderam que a realidade não iria durar para sempre. Um dia o mundo iria acabar. Caso isso iria acontecer, em que momento eram perguntas respondidas de diversas maneiras, mas esperança comum residia na expectativa da chamada inversão escatológica, quando todo mal, dor e opressão seriam descontinuados para dar origem a uma nova realidade. Esta esperança precisa gerar nos filhos de Deus algumas atitudes. Uma primeira tem relação com apego ou desapego aos bens materiais. Alguns crentes são muitos apegados a coisas, a casa, a carro e outros objetos recebem mais atenção do que os próprios membros da família. Entretanto, a Bíblia nos alerta que este não é o nosso destino. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos em terra estranha. Nosso lar está em outro lugar. Precisamos andar por aqui sem apegos exagerados. Nosso lar está em outro lugar. Precisamos andar por aqui sem apegos exagerados por bens e recursos materiais, pois eles, como tudo que existe neste mundo, são estritamente transitórios. Uma segunda atitude reside na certeza da vitória de Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus. Quando andou entre nós, foi maltratado e morto numa cruz, mas sua morte, na verdade, foi apenas o caminho para a vitória que começou na sua primeira vinda e se concretizará na sua vinda gloriosa. Para tomar uma atitude, você anseia pela vinda de Jesus? Certamente, os incrédulos não têm nenhum interesse em sua vinda. Sequer creem que isso vai acontecer. Mas mesmo entre alguns crentes, há um tal apego às coisas materiais que o seu coração não sente mais este anseio. Vamos olhar então para o nosso mais íntimo sentimento e promover um desejo sincero de ver a vinda de Jesus. Maranata, que venha o nosso Senhor Jesus. Esta é a lição 7. Okay? Leitura da lição 7 com esse título, A Visão das Trombetas. Né? Então, a gente vê aí
né, mais uma vez, o João do Apocalipse retratando, né, na sua fala as visões que Deus, Espírito Santo, revela a ele, né, mostra a ele. Então ele sucinta as palavras ou histórias mais prolongadas, continuando aí, né, a ideia, né, da metáfora, a ideia de palavras, né, de visões, né, de interpretações daquilo que ele estava vendo. Então a gente vê que existe sétimo selo, né? E quando a gente fala sobre sétimo, né, a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E embutido nesse sétimo selo tem as 7 trombetas, tem as 7 taças, né? Falando sobre inúmeros eventos, né? Que João testificou, né? Ele viu as coisas acontecer, visto que ele foi, né, o privilegiado em relação a receber aquelas informações. O apóstolo Paulo, né, como a gente vê em Tessalonicenses 4, né, 1 Tessalonicenses 4, teve aí, né, uma alusão, né, pensou um pouco mais sobre isso, né, a vinda do Senhor, né, mas não somente, né, o apóstolo Paulo, mas outros, né, profetas antigos, né, trataram a questão aí da vinda do Senhor. Então sempre está rodeado essas informações aí dentro da Bíblia, na palavra de Deus, tá? Então João retrata aí o sétimo selo, fala sobre o antes, o depois, né? Aí tem as questões interpretativas dos estudiosos do momento, né? Então a gente vê que a gente percebe, né, a interação de João nesse resumo, né, ou então nessa explanação daquilo que ele estava vendo. Aí tem, né, o profeta e o livro, né, quando Deus dá para João o livro, né, ele recebe, né, o livro, né, e o anjo, né, do Senhor pede para ele comer, né? Então tem essa aí magnífica, né, ideia, né, extraordinária ideia, né, de receber do anjo um livro, né, e assim pôr para dentro, ok? Tem as duas testemunhas, a consumação do reino de Cristo, né, mas a gente vê aí que, né, Deus ele deseja que a gente esteja demais preparados, né? A cruz do Calvário, né, apesar de, né, ser uma ideia de derrota, né, de perda, né, de vida à morte, na verdade foi a passagem para um futuro bem promissor para os filhos, né, de Deus, aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Então temos, né, tudo isso acontecendo nessa lição 7 aí, tá certo? E nada mais, nada menos que a gente aqui na terra, enquanto o Senhor Jesus não voltar, enquanto o Senhor Jesus está aí às portas, a gente continua nas nossas dedicações e convicções, né, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe, né? Então tudo isso faz parte da gente no mundo atual, no mundo agitado, nesse mundo, né, que a gente vive hoje, né, nessa geração, nessa época, né? Então a melhor forma, né, de vislumbrar tudo aquilo que está em Apocalipse acontecer, né, das coisas boas, né? Porque em Apocalipse também tem as coisas ruins, né? Mas as coisas boas acontecendo para nós, a gente precisa aí tomar atitudes, né? Que o próprio autor da revista ele sugere, né? Que a gente, né, não se apegue, não faça a atitude, não determine isso no coração e na mente, o apego às coisas materiais, né? Então, por mais que tudo puxa para que a gente se apegue às coisas, a gente precisa sempre, né, pensar, né, se o que nos segura, nos prende, está nos afastando,
né, da presença de Deus, daquilo que Deus deseja para nós, né? Então aí tem essa questão que é a primeira, né, o apego às coisas, e a segunda, né, de fato enxergar que o Cordeiro de Deus não teve, né, todo aquele sacrifício em vão, não foi, né, abobalhado, né, não fez porque ele quis, mas reconhecer, né, de que tudo aquilo que ele fez é para nós e por nós, para que em nós, nele, né, a gente tenha esse acesso livremente a tudo aquilo que está por vir aí, na gloriosa vinda dele para buscar a sua igreja. Aí tem, né, dentro de Apocalipse, né, aqueles que subirão, né, e aqueles que ficarão, e aqueles que estão já determinados para ficar, né? Então, a leitura de Apocalipse, aí, né, pegando, né, base bíblico, né, capítulo 8 até o 11, né, descreve aí tudo aquilo que há de vir, né, e aquilo que está preparado, né, de Deus para nós, para toda a humanidade. Então, termina aqui mais uma vez essa leitura, né, das lições da revista Atitude. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe você. Se você ainda precisa ficar em casa, tudo bem, continue ficando em casa, não se desligue de Deus, cada vez mais se ligue em Deus, permaneça nas convicções pelo qual você tomou a atitude em ser cristão, tá certo? Não deixe de ser, mesmo que você não esteja com a oportunidade de estar na igreja junto com aqueles que já estão aí com um bom tempo aí depois do, né, liberação das autoridades, né, categóricas aí, né, prefeito, governador, ministro da saúde, né? Então essa flexibilização que permite que alguns estejam na igreja, né, determina aí que a igreja já está em atividade, tomando todo e qualquer cuidados aí dentro dos protocolos, mas existe aqueles que ainda precisam permanecer em casa, tudo bem, tá certo? Então Deus abençoe você, tá? Cada vez mais a palavra de Deus, ao chegar em nós, haja edificação, e que a nossa mente e o coração esteja sempre, né, completo, de Deus na nossa vida, para que em nada tenhamos falta para ser preenchido em outras coisas, mas sim estar devidamente satisfeitos com Cristo Jesus dentro de nós. Deus abençoe você. Fazer mais uma oração e termino aqui essa leitura. Viva bem, Deus abençoe você e toda a sua família, tá? Obrigado, Deus, pela tua palavra que tem acesso livremente por nós. Nós podemos ler, ouvi-la, ó Deus, e acima de tudo, fazer como João e todos os outros personagens bíblicos que tiveram a oportunidade de comer a tua palavra. Que nós também, nos dias atuais, nesses momentos, ó Deus, tenhamos também essa fome e sede da tua palavra, para que ao chegar em nós, tenhamos a satisfação e o prazer de recebê-la e colocá-la dentro de nós e nunca mais se esvaziar dela. No nome de Cristo Jesus, todos os quantos estão tendo acesso via internet à tua palavra, que juntamente com aquilo que está sendo lido e relido, explicado dentro dos lares, reforce ainda mais o desejo e a gana de poder te servir, te adorar e glorificar, pois fazendo assim a gente já vislumbra o que vai ser no céu, a glorificação dos povos e de todos aqueles que foram salvos, remidos no sangue do Cordeiro. No nome dele eu oro, no nome dele eu peço pela todos aqueles que estão tendo acesso a essas informações. Tua igreja também reunida, cada vez mais seja farol
e testemunhas do Senhor e do transformador poder que o Senhor tem em fazer na vida das pessoas. Te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Obrigado por você estar assistindo até agora. Tá? Siga aí as recomendações da grande rede. Tá? Você pode encontrar não somente esse, mas outros conteúdos, né, e arquivos da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos através das redes sociais. Tá? Só selecionar aí Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos, você vai ver as redes sociais aí que está sendo vinculada, disponibilizada para aqueles que precisam estar na internet, na grande rede. Obrigado a todos.